Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos fazer aqui a correção do exercício sobre angiospermas. Nessa primeira questão, nós temos uma ilustração representando uma flor completa de uma angiosperma e se pede o seguinte, a partir da análise da ilustração e dos seus conhecimentos, responder. Por que essa flor é considerada completa? Então, por que ela é uma flor completa? Ela possui aqui o cálice com as sépalas. Ela possui uma corola com pétalas. Ela possui aqui um estame que corresponde às estruturas masculinas. E ela possui aqui o pistilo, fazendo dela então uma flor completa. No item B, nós temos que responder qual é o nome e a letra que indica o local onde o pólen deve cair. O pólen deve cair nesta porção aqui superior do pistilo. Então, letra I, que é o estigma. Na C, nós temos a questão seguinte. Qual é o nome e a letra que indicam a estrutura que se transforma no fruto? Então, a estrutura que se transforma no fruto é essa aqui marcada por G, ó, letra G. Ela corresponde ao ovário da flor. Então, esse órgão, o ovário da flor, essa estrutura, vai originar o fruto. No item D, qual é o nome e a letra que indicam a estrutura que se transforma na semente? Na semente vai ser essa estrutura, marcada pela letra E, que corresponde ao óvulo. E ela vai dar então origem à semente. Não confundir neste caso o conceito de óvulo em planta, que é uma estrutura, né, com o óvulo dos animais, que é o gameta, que é o gameta feminino. Na E, qual é o nome e a letra que indicam a estrutura responsável pela produção de pólen? O pólen é produzido na estrutura A, na ponta dos estames. Essa estrutura A é chamada de antera. Ali ocorre, então, a produção de pólen. Bom, na questão 2 nós temos uma ilustração demonstrando o processo de fecundação nas angiospermas. E aí ele traz a estrutura aqui do que ocorre dentro do óvulo. Então o óvulo é toda essa estrutura. E aí ele indica uma série de células dentro dessa estrutura e pergunta o seguinte. Na letra A, indique a letra, o nome e a ploidia das estruturas que serão fecundadas pelas células espermáticas. As células espermáticas são os gametas masculinos que vêm através do tubo polínico. Então essas células, quando chegarem aqui, elas vão fecundar a estrutura C, que é o gameta feminino, a oosfera, e o outro núcleo espermático vai fecundar essas duas células, que são os núcleos polares, da fecundação da oosfera vai resultar o embrião. E aqui nós temos que falar da ploidia, né? A oosfera é resultado de uma meiose, ela é haploide. Os núcleos polares também. Só que aqui são dois, né? Então até colocar aqui, ó, N mais N. Dessa fecundação, lembrando que as células espermáticas também são N, então o embrião é 2N, e da fecundação dos núcleos polares vai resultar o endosperma. O endosperma, então, 2N dos dois núcleos, mais as células espermáticas, ele é um tecido triploide. Lembrando que isso aqui é uma característica
exclusiva das angiospermas. No item B, nós temos que descrever a função da estrutura E para o sucesso da reprodução das angiospermas. Essa estrutura E, ó, é o tubo polínico. Destacar aqui, ó. Então, o tubo polínico veio germinando. Aqui ele tem as duas células espermáticas e ele entra, então, na estrutura do óvulo, né? E aí as células espermáticas podem se deslocar através desse tubo sem a necessidade de água. Então, a estrutura E é o tubo polínico. E aí a importância para o sucesso da reprodução é a não necessidade de água do estado líquido no meio para que ocorra a reprodução. Agora na questão 3 nós temos uma figura representando flores de plantas diferentes, mas que pertencem à mesma espécie. Então planta A, planta B. E aí ele pergunta, como são denominados os processos 1 e 2? Qual deles amplia a variabilidade genética dos descendentes? Então vejam, o processo 1 está demonstrando a saída do grão de pólen da antera para o estigma da outra flor. Então, este processo 1 é chamado de polinização cruzada. Como eu estou levando pólen de uma planta, que vai transportar um gameta masculino para outra planta, há a recombinação genética entre esses dois, então isso aumenta a variabilidade. Então a variabilidade genética é maior nesse processo. No processo 2, vejam, o grão de pólen sai da mesma flor em que ele foi gerado e vai fecundá-la. O processo 2, então, é uma autopolinização. Por ser uma autopolinização, ela vai promover uma menor diversidade genética. Então, em termos de variabilidade e diversidade genética, o 1 é melhor. Aí ele pergunta para nós escrevermos um mecanismo apresentado por essa planta que poderia evitar o processo 2. Então, uma das formas das plantas evitarem a autopolinização é a dicogamia. O que é isso? A dicogamia é quando a parte masculina e a parte feminina vão amadurecer em tempos diferentes. Então eu tenho um amadurecimento primeiro da parte masculina, então esse grão de pólen, mesmo que ele cair aqui na própria planta, ele não vai conseguir fecundar porque a parte feminina ainda não está pronta. Então ele se espalha pelo ambiente e só posteriormente a parte feminina se torna então ativa. Isso permite, né, isso diminui a ocorrência de autopolinização, aumentando a polinização cruzada, aumentando então a variabilidade genética. Na questão 4, nós temos uma ilustração representando as características vegetais utilizadas para a classificação das angiospermas nos grupos das monocotiledôneas ou no grupo das eudicotiledôneas. No item A, nós temos que indicar, né, o que as letras indicam, as características comuns nas monocotiledôneas e justificar a resposta descrevendo cada característica. Então, vamos lá. Folha, né? A característica das monocotiledôneas são folhas paralinervíneas, né? Com nervuras paralelas. Então, essas folhas paralinervíneas, vamos colocar aqui, ó. Então, A folhas paralinervíneas. Então, são aquelas nervuras paralelas, né? Pensa, por exemplo, numa folha de bananeira, numa folha de cana, você corta ela de cima a baixo. Então, eu vou colocar M de monocotiledônea aqui. Depois, flores. Olha aqui nas flores. Essa flor de baixo, amarelinha, tem 5 pétalas, essa tem 6. Nas monocotiledôneas, as folhas são trímeras.
com 3 pétalas, ou múltiplo disso. Então 6 é múltiplo de 3, aqui então monocotiledônia. Na raiz, a raiz é do tipo fasciculada, a partir de um ponto final no caule, ó, todos os ramos da raiz. Então, aqui também, na letra M, raiz fasciculada. E aqui os vasos condutores. No caso das monocotiledôneas, vai ser o tipo D, em que esses vasos se apresentam desorganizados. Eu tenho xilema e floema distribuídos sem seguir uma ordem. Então, vasos condutores desorganizados. No item B, ele vai pedir, então, para identificar as eudicotiledôneas, que vão ser as restantes. Então, o que vai acontecer nas eucotiledôneas? A folha tem nervuras retificadas, então é aquele desenho clássico de folha. Os vasos condutores do xilema e floema estão organizados com o xilema mais interior, o floema mais exterior. As flores são pentâmeras, então com 5 pétalas ou múltiplos disso. E a raiz é uma raiz axial, então a partir de um eixo principal, de uma raiz principal, partem raízes secundárias. As características aí que separam as monocotiledôneas das eudicotiledôneas. E para terminar, vamos dar uma olhada numa questão do Enem. Vejam que vai ser cobrado aí conhecimentos conceituais da estrutura de reprodução das angiospermas. Então a questão, ela pergunta, vamos lá para entender o que ela quer. Ó. Durante o ciclo de vida de uma goiabeira, quantos cromossomos podem ser encontrados respectivamente na oosfera, no zigoto e no endosperma? Então, é importante ter uma estratégia de resolução de questão. Nós estamos lendo o que se pede porque na leitura da questão nós já vamos buscar informações para a resposta. Então, lá, do ponto de vista genético, o número de cromossomos é uma característica marcante de cada espécie. A goiabeira, Psidium guajava linnaeus, por exemplo, apresenta como padrão específico 22 cromossomos. A organização celular do gametófito feminino, que é o saco embrionário, das flores de angiospermas é complexa, sendo formada por um conjunto de 8 células que, após a fecundação, originarão células com diferentes números cromossômicos. Nesse grupo, as células somáticas são diploides e as gaméticas haploides. E o tecido de reserva da semente é triploide. Então, ó, ele já está dando aqui uma informação importante, né? As células somáticas, aquelas que são fruto da combinação do DNA masculino e feminino, são diploides. As gaméticas são haploides. E o tecido de reserva é triploide. Essa, na verdade, já é a nossa resposta, é só uma associação. Então, ó, quem são as células somáticas? As células somáticas são o zigoto, fruto da fecundação do núcleo espermático com a oosfera. Então, a oosfera, depois de fecundada, vai formar o zigoto. Então, ele já está dizendo aqui que ela é diploide. Então, aqui eu tenho tecido 2N. As células gaméticas são haploides. Nesse caso, a célula gamética que ele está citando é a oosfera. Então, ela é N. O endosperma já é o tecido de reserva. Ele é triploide. Lembrar, então, que ele é fruto da fusão entre 2 núcleos polares, que são femininos, com um núcleo espermático masculino que vem lá do grão de pólen. Então, esse tecido é 3N. Então, na sequência, N, 2N, 3N. Agora, são 22 cromossomos. Então, como é que fica isso? Olha lá, N igual a 11, 2N, 22, 3N, 33.
Então, na sequência, 11, 22, 33, 11, 22, 33, a alternativa B. Então, mostra a importância, né, de conhecer os conceitos relacionados à estrutura da reprodução das flores. Até mais, um abraço.